Tem um caso militar no monte. É? Em 78, a Força Aérea instalou um radar, o LK-33, se eu não me engano, que era pra época super moderno, em cima do monte, que é lá no Gama, próximo a Brasília. E lá tem o destacamento aéreo do Gama, que fica lá, faz parte do SINDAC, do Controle de Espaço Aéreo. Instalou lá. Quando instalou, os militares começaram a tomar pedrada. Era pedra que materializava e ia na cabeça dos militares. Pedrada. Machucava. Começou a machucar os militares. Aí começou a vir luzes, uma grande, laranja, grande. E os vultinhos pretos, tudo no mato. Aí é a traquinagem, né? Aí os caras começaram a pegar... Eles estavam fazendo o que lá? Eles estavam guardando essa instalação militar, né? Estavam de guarda. Guardando uma estação militar. E operando, porque ali é um centro de detecção de espaço aéreo, né? Tá. Então tem os operadores e os guardas. Os guardas começaram a tomar pedrada, os operadores começaram a sair, todo mundo começou a sair, ver os vultos pretos andando no mato. O Saci Pererê, então, tava fazendo a festa. E aí eles pegaram o fuzil HK, que eles usavam na época, e começaram a meter bala no ser e sombra. E aí? E não adiantou nada, começaram... E aí ligaram, foram subindo a hierarquia, foram ligando, porque isso durou muito tempo. Foram ligando, chegou... acho que no Sócrates Monteiro, que era o brigadeiro da época, né? Comandante daquela área. Ele falou, ó, não mexe com isso, não dá tiro, porque não sabemos o que pode acontecer em seguida. Isso, tá? E aí foi legal que o comandante pediu para todos os militares fazerem relatório separado, em sala separada do que viram, e todos batiam. E é o único caso documentado em que você tem tanto poltergeist, né? Que seriam as pedras jogadas, o portão elétrico ficava o tempo todo fechando e abrindo. Você lembra junto com o OVNI, né? Que ano que é isso? 78. 78. Caralho. É o caso do Gama, né? Esse é um dos casos mais impressionantes pra mim. Então, a família da minha esposa tem uma parte que é do interior do Rio lá, né? E eles têm um primo lá, não vou falar o nome que eu não pedi autorização, mas ele contou que ele é caçador. Ele já chegou a ser vereador lá, mas eles gostam de caçar de noite, pescar. E aí ele com um amigo dele, e aí eles estavam indo pro Rio, pra pegar o barco lá. No caminho pro Rio, apareceu do nada um moleque no meio da floresta. Aí o cara levou um susto, deu um tapa na cabeça do moleque. E aí o moleque fez assim, ficou olhando, o cara fez, saiu. Ele chegou, aí ele nos contando, o cara sério pra caramba, né? O cara é brincalhão, o cara... Sabe aquele cara sério, que não ria, não fala... E aí ele disse que virou pro cara e falou, pô, meu irmão, não era pra você ter batido nele. Aí ele falou, por quê? Pô, ele me deu um susto e falou, isso não é gente não, cara. Isso é espírito. Ele falou, pô, mas eu consegui dar um tapa na cabeça? Ele falou, você não podia ter feito isso. Ah, beleza, mas vamos lá. Ele disse que eles estavam no rio, pescando lá, caçando. E de repente começou a voar pedra no barco. Fuzilar de pedra. Aí eles olhavam na margem, o moleque passando correndo. Aí de repente parava, vinha pedra do outro lado da margem. Eles olhavam o moleque correndo, rindo. Caralho, tá maluco, mané. Que brincadeira ruim essa daí, né? Aí ele viu, não falei que não era pra bater no moleque? Ó, agora, como é que fica? Pô, é muito parecido a história, né? Você vê como é que são as... Aí da outra vez, isso aí até a irmã desse cara, que é prima da minha sogra, que é uma pessoa séria pra caramba também, cristã, ela disse que desceu uma bola de luz na árvore principal lá da cidade, que é Laje do Muriaé, a cidade do meu sogro também. Desceu e ficou em cima da árvore tempão. Eles foram chamar o padre, e aí, como se fosse o brigadeiro lá, os dois sábios, que o brigadeiro falou, mexe com isso não. A gente não sabe exatamente, né? Melhor ter prudência. Chamaram o padre botou a batina, não sei o quê, falou, padre, o que é isso? Faz uma oração, a reza. O padre chegou, olhou pra parada e falou, todo mundo pra casa, melhor não mexer com isso aí não. Bora. Cara, pô, né? Então, muito parecidas as histórias, né? Contexto militar, diferente, mas... Por que a área 51 é onde é, cara? Tem alguma razão que tem a ver com isso? É depois das 50. E antes da 52. É nessa região, né? Ela é no meio do deserto, É o último agradável, né? Os caras pegaram um local em que era escondido, pode colocar ali os hangares, pode testar tecnologia secreta e tem lá os fenômenos, né? Então tem tudo ali, é o parque de diversões. Então... Há fenômenos ali também, porque ele meio que atende. Sim, quer dizer, eu não sei do ponto de vista de rituais, mas do ponto de vista de estar ermo, pouca gente, não sei o que, faz sentido, né? Você usa para testar a tecnologia secreta, porque tá isolado, tem hangares ali que você pode usar para fazer os dumps, né, os subterrâneos, né, as bases subterrâneas, e tem fenômenos também que você pode estudar, que é desde que se descobriu isso na década de 40, que os fenômenos naquela região toda ali desértica aparecem. Então é um local, o Novo México, aquele quadrado que a gente falou, Novo México, Utah, Colorado, Arizona.
Então, A interseção de 4 estados é um local que tem muito fenômeno estranho e muitas bases militares também. Tem uma coincidência, né? De ter o fenômeno e ter as bases. E aí... Os Estados Unidos tem uma longa história, tem um monte de folclore lá, um monte de aparição mesmo, né? Mas o Brasil tem pra caramba. O Brasil também, tem cara. pra cacete porque a gente não valoriza muito o nosso. E Brasil, aqui, né? Queria colocar um vídeo que a primeira vez na história, a gente tá voltando a voltar a Cláudio, né? Ele falou de Cláudio, mas Cláudio teve uma operação militar que tá sendo agora desvelada. Essa em que eu não sabia, aprendi agora essa semana. Eles perseguiram seres, os militares, em 26 ocorrências. E foi a primeira vez em que um oficial militar, quase no topo, o topo da polícia militar é coronel, ele era tenente-coronel, ele vem, então a primeira vez que um militar fardado vem a público, em um evento oficial, perante seu chefe, seus colegas, para falar que perseguiu seres, e é verdade. Então... É o Eisenhower, né? O fenômeno tem um senso de humor. Eu digo assim, o fenômeno poderia escolher qualquer policial, comandante, junto com seus comandados, para aparecer. Em qualquer lugar do mundo, em qualquer país, em qualquer cidade do Brasil, ele escolhe logo... Coronel e 99% dos comandantes iriam fazer o quê? Boca fechada, não ia falar nisso. Até porque queima o filme do cara, né? Queima o filme, você pode não ser promovido, tem a série de coisas que pode acontecer. E aí, pela primeira vez, você tem então um comandante chamado Eisenhower. Que é improvável ter um comandante brasileiro chamado Eisenhower. Porque ele é neto de alemão, então assim... E aí Eisenhower é justamente quem? O comandante americano, que foi presidente, que falam que encontrou... Os alienígenas. Você vê como o fenômeno tem um certo senso de humor, né? É cômico, rapaz. E tem alguma coisa... O que a gente tem de relato? A gente tá falando até agora... E eu queria colocar esse vídeo. Ah, tá, por favor, eu posso botar ali? Pode, vai lá. Então, enquanto isso, eu te perguntar aqui, Daniel. Existe alguma razão, tu conhece alguma razão do porquê que a gente tá falando? A gente até agora falou basicamente de fenômenos ocidentais. Sim, né? Sim. Lá na Rússia, a gente tava falando que quando veio... na época do Eisenhower, o acordo teria sido feito com as duas grandes potências da época. Sim. Né? Então, tem relato... Talvez uma outra facção fez com o outro lado, né? Uma facção rival. O que tu manja disso daí? O que tem de Rússia nessa história? Pô, a Rússia é até mais aberta do que os Estados Unidos com relação a comentar sobre fenômenos, documentos. Então você tem coronéis russos que falam abertamente, que eles já viram as naves e tal. Né, Rony? O pessoal na Rússia, no militar russo, é muito mais aberto de falar das coisas que os Estados Unidos. Tem centenas, dezenas de relatos dessa natureza, né? Você lembra, assim, algum de cabeça dos relatos russos lá? Tem o relato dos petrificados, né? Que é o mais famoso, né? Que vem um fenômeno, os caras começaram a atirar e aí petrificou os caras. Caralho! Como se fosse a medusa, né? Esse pra mim, esse é o mais famoso, né? Entendi. E tem um negócio de Tunguska lá também, que é misterioso. Né? Tem mutilações também, né? Tunguska teve também? Teve. Com Tunguska foi a queda, né? Do objeto, né? Que explodiu a região inteira, né? Tem caso de mutilação também, envolvendo militar, envolvendo... Radiomutilação. Oi? Radiomutilação, o que tu falou? Não, mutilação também. Ah, tá, que susto, tá. O que é isso aí? Operações Esse é o comandante Eisenhower, né? Tenente coronel. Esse é o cara. Esse é o discurso dele de... Ele tá se aposentando, mas esse evento foi um evento realizado em março desse ano. Entendi. Ou seja, há um mês e pouco atrás, em que ele estava fazendo passagem de comando para poder se aposentar. Ele era comandante de Estado-Maior da região que pega Poços de Caldas, tem sede em Poços de Caldas, mas pega 50 municípios ali, 40 municípios. Poços de Caldas tem caso também? Tem relato? Todo o sul de Minas ali tem relato, né? Cadê? Dá play do vídeo aí. Então, só um detalhe, peraí. Isso entrou para a história como mais alta patente militar de alguém no mundo falando abertamente sobre isso, né? Então é uma parada histórica. Assim, já falaram sobre isso generais, tá? Sei. Mas não em um evento oficial fardado. O cara já... Nativa. O cara aposentou, isso tá na nunca reserva. existiu. Tô entendendo. Caralho, que doideira. Dá play aí, vai. Desafios, centenas. Em Cláudio, Minas Gerais, estivemos frente a frente com o desconhecido. E posso garantir que as tropas da Polícia Militar não se acovardaram. Todos atenderam aos chamados do povo, que temiam algo novo, algo que desafiava as leis da física e de nossos conhecimentos que temos e fomos treinados. Em campo, durante 26 diligências com outros órgãos de defesa, pudemos ver, perceber e ter a certeza que não somos a única espécie inteligente a caminhar por sobre o solo inimigo. Isso que eu estou comentando agora é algo que eu guardei por quase 20 anos.
Eu acho que agora é hora de falar a respeito do que aconteceu, do que está em todos os lugares aí na internet, no YouTube. Quando partimos em atendimento à comunidade, não colocamos fé no que chegou à sala de operações, pois sob a presença de estranhos nas comunidades de São Bento, Formiguinha, Matias, Rocinha. Sem acreditar no que ouvimos, nos armamos. Fomos atender a comunidade, pois é nosso dever atender. E tivemos, talvez, a grata satisfação de termos ido aos povoados e lá vermos o inimaginável. Vemos que não somos os únicos a ter capacidade de fabricar aparelhos aeronáuticos capazes de realizar proezas, e nem sermos os únicos a termos inteligência ou a ter um polegar oposto aos demais dedos das mãos. Essas vivências e experiências, tão debatidas pela população mundial, só foi possível porque eu estava e fazia parte da Polícia Militar de Minas Gerais, instituição que detém a confiança e credibilidade da população, e deposita em cada policial a grata e prestigiada condição de guardião do povo. O jeitinho militar dele, mas fazemos isso por quase 20 anos, mas é fato. Infelizmente ou infelizmente, não somos as únicas espécies inteligentes a caminhar sobre o solo terreno, pois presenciamos e estivemos frente a frente com visitantes desconhecidos da espécie humana nas áreas urbana e rural do município de Cláudio. Ninguém nos contou, mas sim nós vimos. Tem alguma coisa ali, né? Essas pessoas, dezenas de pessoas. O que o pessoal tem visto aí, tantos militares falando no YouTube, tantas pessoas civis, é verdade. Aí, errou. Ô, Rony, então, você foi militar já? Já fui da Marinha, né? Por um breve período aí. Breve. Mas era o quê? Era oficial lá? Era do Corpo de Engenheiros, né? Eu tava como guarda da Marinha, que era o aspirante da... entendi, aspirante da Marinha. Né? Então, quando eu tava quase formando, eu fui a Petrobras, né? Então... Ah, tá. Aí tive que sair, quando tava quase na formatura. Esse que o Eisenhower. Tenente Coronel Eisenhower, lá de Cláudio, Minas Gerais, tá falando aí. É de quando esse relato? É antigo? Esse é março de 26. Agora. Não, mas ele falou que guardou. Teu nome é o Ellison. É 2008 o caso. Caso de 2008. Tá, beleza. E aí eles encontraram 3 tipos de criaturas, né? Criaturas de olhos pretos grandes e pequenas iluminadas. E criaturas altas, de 2 metros, também a mesma característica, só que grandes. Iluminadas também, elas flutuavam entre as canas. E encontraram também seres marrons, de olhos vermelhos e com 3 protuberâncias na cabeça, igual as características, não sei se era o mesmo ser, mas as características eram iguais a do ser de Varginha. E foi a população que pediu ajuda da os seres começavam a aparecer nos povoados, na área rural, e aí pediam ajuda, e eles iam lá, foram 26 operações durante os meses de novembro e dezembro de 2008, e também fenômenos luminosos que apareciam junto. Né? Não tinha desembarque dos seres, mas é como se o fenômeno aparecesse ora em formato luminoso, com várias luzes, e descia, subia, etc. E ora aparecesse em forma de seres, né? Tava atormentando a população lá. Todo mundo com medo, né? E eles iam lá para poder ajudar a população e encontravam os seres. E interessante que esses fenômenos luminosos tinham muita preferência pela igreja, em muitos casos ficaram em cima da igreja, o que é uma coisa curiosa, que evoca essa questão de intenção, de fé, de religião, junto com os fenômenos anômalos. Eu vi a nave lá, minha família viu no final de tarde em cima da Basílica de Aparecida. E depois eu entrei na internet, eu falei, cara, alguém deve ter filmado umas paradas dessas. Tem algumas filmagens disso, em cima da igreja. Eu acho que essa questão da intenção, da fé, da oração, estado de consciência, né? Pela oração. Faz sentido. E assim, foram 26 ocorrências, tem um relatório oficial lá da época, que já foi liberado, e agora os caras estão podendo falar mais abertamente, não só ele, mas todos os comandados. Foram 26 diligências, né? 26 diligências, Parece 8 que liberaram, a princípio. Liberaram 3 só, 2? Liberaram só 3 ocorrências, parece, nesse relato, mas tem outros relatórios. Tem um documento oficial da polícia que você lê o relato do que os caras viram. Que é isso que ele tá falando aí. Encontraram um ser assim, luminoso, outro maior. Isso, nesse jeitinho militar que você falou. Né? Ficou com saudade do CEP, né? E aí o que acontece, cara? Tudo robozinho. É que os militares tiram foto. E aí quando tira a foto, no dia seguinte já tá a Força Aérea, me dá a foto aí. E aí saíram militares ali de Lagoa Santa, e a gente tem o depoimento do sargento Rabelo. Então esses seres foram abatidos pelos policiais de Cláudio? Não foram. Inclusive, quando eles iam pegar arma, eles não conseguiam. Os seres entravam na mente deles e desabilitavam.
o comando. Travava o cara? Travava a coordenação motora, né? Teve caso o Edson Boaventura falou que militar, alguns desses militares foram abduzidos também, que teve missing time, né? Tempo Sim, eles perdido. começaram a interagir com os seres, aí começaram a ter interações mais profundas com os seres, aparecer com implante, alguns, e isso aí tudo ainda vai, Porque se você começa a falar de tudo que é tão estranho já de começo, os militares não vão sair tocando, tanto que o discurso dele é bem sóbrio, né? É bem light. Bem light, então você começa devagar, né? Depois você vai... Que nem o governo já está fazendo, é o primeiro pacote que o Trump tá emitindo agora, e a gente sabe que a cada 1 ou 2 semanas vai ter documento. Vocês ficam animadão? Vocês ficam com caralho, com medo, vai dar merda? É uma mistura, né? Porque a gente não sabe pra que essa informação vai ser usada. Às vezes tem muita mentira também, engano, né? Então... Operação psicológica. Assim, eu já sei que é real, eu não preciso de prova, mas assim, tem gente que precisa, né? Tem gente que precisa que o governo vá lá e fale. E claro, é bom também, mas a gente fala, o governo não precisa falar nada. Precisa, porque a pesquisa científica, ela precisa do governo, primeiro, saber que existe um fenômeno real, chancelar que existe um fenômeno real para poder financiar, senão não financia. Nos Estados Unidos, 60% da pesquisa ela é financiada pelo governo. No Brasil é sempre 99%, né? Então a gente precisa disso, precisa que esses caras falem, precisa desse movimento aí. E é engraçado porque a gente começa a ter, imagina, como que o fenômeno tem um senso de humor, porque como que pode ele aparecer em 2008 e 20 anos depois, no ano que esse cara tá aposentando, o Trump tá falando em revelações, ao mesmo tempo, né? Como é que as linhas do tempo, as coisas improváveis, elas começam a caminhar juntas, né? Você chegou aí lá em Cloud? Já fui em Cloud, sim. Viu algumas coisas? Não vi nada. Não? Fiz vigília lá, mas não consegui. Não apareceu. Tu sente uma vibe diferente quando chega nesses lugares? Quando você vai pro meio da roça, no meio do mato, sozinho principalmente, você fica meio cabreiro, né? Como se estivesse sendo observado. O negócio é estranho. É estranho, né? Tem a questão, claro, psicológica, né? Mas acho que tem a questão também de fenômenos relacionados. Então ali, às vezes você não tá vendo, porque como eu falei, muitos fenômenos ficam ainda no espectro não visível, né? Aí tem uma coisa que linka com o seu trabalho, que eu lembrei dessas histórias que eu contei lá de Laje do Muriaé, que teve uma terceira história que eles estavam indo caçar numa região lá chamada Barro Branco, e aí, num determinado local ali da caminhada à noite no meio do mato, eles viram uma vila. E tinha ainda um cara na porteira ali na entrada da vila, e eles deram boa noite, cara, boa noite. E aí um virou pro outro, que era sempre essa dupla que caçava. Falou, meu irmão, você já tinha visto essa vila aqui, que a gente já passou por aqui várias vezes? Cara, mano, nunca tinha visto também não. E eles foram caçar conversando nisso, pescar, não sei o quê. Aí na volta, eles passaram no lugar, não tinha mais a vila. Tá maluco. Aí o cara foi contando isso, eu cheguei... voltar nesse lugar nunca mais. Eu cheguei pra ele e falei, cara, peraí, você contou 3 histórias, tipo, Contos da Cripta aqui, né, Arquivo X, no mesmo lugar, na mesma cidade. O que tem nessa cidade aqui? Aí ele falou um negócio estranhíssimo, ele falou assim, Daniel, você já reparou nas árvores daqui da cidade? Porque eu conversei com ele na cidade. Aí eu falei, não, nunca reparei nas árvores não, o que tem nas árvores? Ele falou, você nunca viu umas fitinhas brancas que as pessoas amarram nas árvores? Eu falei, nunca reparei não, o que é isso? Ele falou, isso é muita bruxaria, cara. Então essas paradas atraem. Você vê o relato? Foi com o cara malandro, né? Então conecta com essa tese que eu defendo e que o Rony também defende, que rituais, invocações, sacrifícios atraem esse tipo de seres e fenômenos. Entendeu? Entendido. Caralho. Então vamos parar de fazer ritual aí, família. Aqui vocês não estão fazendo muito ritual. Não, acho que estão, né? Que tem o Bruno aí, tem um monte de alienígena. O nosso ritual aqui é diferente. Ele envolve cuias e tesouras. Entendeu? É o cachimbo da paz, né? Não tem sangue. No blood.